Olá, eu sou Vilmar. Eu sou a Aline, nós somos especialistas em saúde da mulher. Bem-vindos a mais um Descomplicando a Saúde da Mulher, um espaço onde a gente traz assuntos relacionados a isso de forma descomplicada, holística e sempre educativa. Lembrando que, de forma alguma, isso substitui uma consulta médica. Então, se você tem alguma queixa, alguma dúvida importante, tem que procurar um especialista. E no Descomplicando a Saúde da Mulher de hoje, nós vamos trazer a atividade física nas diferentes fases da vida da mulher. Ou tem uma fase que ela não pode fazer, ou ela pode fazer atividade física em todas as fases de sua vida, Aline. Pois é, isso é bem interessante, né, Vilmar? Porque por muitos anos a mulher foi considerada ali o sexo frágil, ela não era nem Que de aceita. frágil não tem Não tem nada. nada, exatamente. Então, assim, por muitos anos a mulher ela não era nem aceita em ambientes onde tinham práticas de esporte. Teve uma época na Grécia Antiga que ela não era nem autorizada a ser espectadora dos Jogos Olímpicos e jogos assim importantes. Mas com o passar do tempo, paulatinamente a mulher foi se inserindo aí na prática de esportes e foi visto não só que ela era capaz de realizar os esportes, como ela realizava muito bem, tinha uma aptidão física muito boa. A gente tem até um estudo dos anos 90 aí com 8.000 mulheres, que eles viram que o principal fator de mortalidade, de risco para a mortalidade da mulher eram aquelas que tinham uma baixa aptidão física. Então, acho que hoje já está bem sedimentado que a atividade física ela não só é importante, ela é essencial em ambos os sexos, tanto para homem quanto para mulher. E o que a gente tem aí de orientações, assim, quando a gente fala de atividade física, Vilmar? Então, acho que ela é importante projetar. Então, não, Aline, Vamos projetar. temos que seguir as orientações da OMS, Organização Mundial de Saúde, que são orientações básicas que você tem que pelo menos fazer isso. Então, o que a OMS preconiza? Que nós façamos pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa. Mas pode ser 300 minutos de atividade moderada? Pode. Pode ser 150 minutos de atividade vigorosa? Pode. Pode ser um ou pode ser o outro? Pode, mas não deve. O ideal é combinar sempre as duas modalidades. E por que eu falo isso, Aline? Eu falo isso porque quando você faz uma atividade aeróbica moderada, você está fazendo uma atividade física onde você vai manter a sua frequência cardíaca máxima ao redor de 70%. E quando você mantém a sua frequência cardíaca máxima até 70%, é quando você consegue, eu estou aqui com a Aline, nós estamos fazendo exercício, mas eu consigo conversar com ela. Eu sinto um pouquinho de falta de ar, mas consigo manter uma conversa com a Aline, mas com um pouquinho de falta de ar. Estou sentindo um pouco de falta de ar. Neste momento, o meu sistema metabólico está queimando gordura. Então, se você quer queimar gordura, faça atividade aeróbica moderada. Quando eu passo para uma atividade física aeróbica vigorosa, com intensidade vigorosa, minha frequência cardíaca sobe mais, chega a 80%, 90%, até 100%. Neste momento, eu estou queimando açúcar. Estou ativando um outro sistema metabólico. Então, eu estou ativando duas vias metabólicas distintas. Então, o ideal é que eu faça as duas modalidades de atividade física, tanto moderada quanto intensa. Preferencialmente, o que eu oriento para as minhas pacientes é que faça 3 a 4 ou no máximo 5 dias de atividade moderada e 1 a 2 dias de atividade vigorosa. Obviamente que o importante é que isso encaixe na sua agenda, não, Aline? Com certeza, porque a gente sabe que a realidade de algumas pacientes dificulta um pouco Dificulta. a Então, prática. o Exato. importante é que ela faça o exercício. Exato. E como você fala aí, então aquela mulher que chega para você, Aline, eu só consigo fazer atividade física 3 vezes por semana. Eu prefiro 3 vezes do que nenhuma. Exatamente então isso. Então, ela tem que fazer as 3 vezes da semana. Se ela tem só 3 dias para fazer atividade física, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que dividir um dia de atividade física moderada, um dia de intensa, e é uma outra modalidade de atividade que nunca pode estar fora dos exercícios, que é a atividade de força muscular. Exatamente.
Então, pelo menos 2 vezes por semana, a OMS nos orienta a fazer as atividades de força muscular. Força muscular, gente, não precisa ir na academia. Como você vê na foto, basta um banquinho que você está fazendo força, basta um elástico que você está fazendo força. São exercícios de resistência, onde você vai fazer atividade muscular contra uma certa resistência. Isso pode ser feito em casa, na academia, no parque. Hoje, em São Paulo, os parques, é muito interessante, não além que o governo investiu nesses equipamentos de atividade física nos parques públicos, então você tem esses aparelhos para fazer exercícios de resistência, né, de força muscular nos parques. Se você conseguir associar tudo, ótimo. Se você não conseguir associar tudo, faça aquilo que você consegue fazer. Um conselho, por exemplo, nós vamos para o hospital, eu e a Aline. Muitas vezes a gente chega e nós subimos de escada, em vez de pegar elevador. Exatamente. Já é uma atividade física importante. Então, saber otimizar o seu momento, que não está disponível, mas no seu trabalho você consegue, muitas vezes, em vez de pegar o elevador, vai de escada. Exato. Né? E essas orientações são muito importantes, porque aqui no Brasil a gente sabe que nem 50% aí das pessoas atingem essas recomendações mínimas da OMS, de 150 minutos de atividade moderada, 75 de atividade intensa e muito menos as 2 vezes por semana de atividade de força. Então, e dessas, mais de 55% são mulheres, então a gente realmente não atinge a meta necessária. Mas aí a minha pergunta é, existe algum momento melhor para a mulher fazer atividade física? Existe algum tipo de atividade física melhor? Na teoria, não, né? O que a gente sabe é que, dependendo da fase de vida que a mulher tá, a atividade física, ela vai trazer benefícios para pontos específicos aqui na área da ginecologia. Então, para aquela menina que está menstruando, que a gente chama de menacme, o que a atividade física pode trazer de benefício? Pode amenizar sintomas de tensão pré-menstrual, pode melhorar alterações relacionadas a distúrbios hormonais, como a síndrome de ovários policísticos, que é uma doença metabólica. A gente já trouxe aqui no canal, explicou bastante e reforçou que o tratamento ideal é a mudança de estilo de vida com atividade física. A gente sabe que pode aliviar também, durante o período menstrual, ajudar com sintomas como, por exemplo, cefaleia, desânimo, mal-estar, cólica menstrual. A gente também sabe que no período do climatério, aquela mulher que está passando pela transição entre menstruar e parar de menstruar, ela pode ter vários sintomas, o calorão, irritabilidade, insônia. E, querendo ou não, a atividade física ela é um aliado muito grande nesse período, porque pode amenizar bastante esses sintomas se feito de forma regular. Isso é o mais importante. Então, o que o Vilmar falou, adaptar a realidade da paciente, porque eu prefiro que ela vá 3 vezes por semana, mas faça isso de forma regular, do que ela tente as 5 vezes que a gente pediu e pare depois de 2, 3 semanas porque ela não está conseguindo sustentar. Então, é muito importante a regularidade aí do exame físico, do exercício físico, perdão. Isso. E é importante que o exercício sempre seja realizado. Porque quando a menina, por exemplo, uma adolescente, começa a fazer exercício, ela vai melhorar o quê? Vai melhorar a massa óssea e vai melhorar a massa magra. Então, ela faz 2 grandes reservatórios. Um reservatório muscular e um reservatório ósseo, que ela vai levar para o resto da vida. Exatamente. Então, é extremamente importante o que a Aline fez na infância dela, quando ela era adulta, jovenzinha, ela vai colher isso lá depois que ela tiver os seus 50, 60 anos de idade. Exatamente. Importante a gente lembrar também, a mulher na menopausa, um dos grandes problemas, um dos grandes perigos para a mulher que entrou na menopausa é o risco cardiovascular. É o risco dela depositar gordura em vasos que não são, que não deveria estar depositando e ter um risco de infartar, de ter um AVC, de ter alguma trombose aí. Então, quando eu faço atividade física, eu minimizo esse risco e também ajudo a controlar alguns problemas de saúde que ela possa ter ou até evitar que eles apareçam, uma diabetes, um colesterol alto, uma pressão alta. E na gestação, em Vilmar, a mulherada pode fazer exercício físico ou não? A melhor pessoa para responder isso, Aline, é você.
Porque Pois. nós sabemos que você está grávida. Pois E, Aline, é, você gente. tem feito atividade física? Eu faço atividade física e não tem essa, hein, meninas? A não ser que você tenha uma condição muito específica, não, claro que isso é uma decisão que tem que ser feita em conjunto com o seu obstetra. Outra coisa, eu nunca fiz nada. Vou virar uma maratonista grávida? Não, você não vai virar uma maratonista grávida. Mas se você já é uma praticante de atividade física, o ideal é que você continue com as orientações do seu obstetra. É claro que você não vai fazer Muay Thai, você não vai fazer atividades físicas que têm um risco de violência, de trauma corpóreo, trauma na região do abdômen. Mas natação, corrida, caminhada, musculação, tudo isso é liberado durante a gestação. Existem alguns parâmetros que o seu médico pode te orientar um pouco mais, questão de frequência cardíaca, entre outros, adaptar alguns movimentos dependendo de quanto você tem de idade gestacional. Mas é importante aqui a gente desmistificar. A atividade física na gestação não causa aborto, não causa trabalho de parto prematuro, não causa rotura da bolsa prematura, malformações no bebê, nada disso. Na verdade, a gente tem estudos que mostram que não só é seguro, como ajuda a ter desfechos melhores da gestação, do bebê nascer melhor, com um peso melhor, controlar diabetes gestacional, controlar outras alterações, ganho de peso excessivo na gestação que podem trazer malefícios para o bebê. O mesmo no puerpério, que é uma época muito delicada na vida da mulher. Se ela tiver condições, uma rede de apoio que ajude, que permita, ela fazer atividade física nesse período pode ajudar não só mentalmente, como fisicamente, ajudar ela a se sentir melhor nesse período. Mas, claro, tudo isso tem que ser conversado com o profissional, o obstetra que está acompanhando essa mulher. Perfeito, Aline. E, como médicos, nós dois aqui, eu e a Aline, se tiver algo que nós temos que prescrever para todos os nossos pacientes, prescrição médica, é exercício físico, atividade física. Por quê? Porque o exercício físico vai te estabilizar do ponto de vista metabólico. Te estabilizando do ponto de vista metabólico, vai fazer prevenção das doenças metabólicas, vai fazer prevenção das doenças cardiovasculares, vai fazer prevenção das doenças neurodegenerativas, que é uma grande preocupação que nós temos atualmente, porque a população cada vez envelhece mais, e vocês não vão acreditar. Prevenção dos cânceres. Até o câncer de mama, que é um dos mais prevalentes, diminui em 40%. O mesmo acontecendo com câncer de próstata no homem. Então, a atividade física tem que fazer parte do receituário do médico, e o médico tem que prescrever para todos os seus pacientes, seguindo as orientações da OMS, como fazer essa atividade física. Obviamente que tem que adequar nas condições do paciente. Não, na Aline? realidade e também nas habilidades da paciente, né? Às vezes Óbvio. ela não gosta de água, não vamos mandar ela para hidroginástica nem natação, então a gente tem que ter essa coerência, com certeza. Acho que esgotamos o assunto, Acho não? que é isso, mas Então, então 3 pontos chaves, Aline. exatamente. Então, os 3 pontos-chave da aula de hoje. 1. A atividade física ela é recomendada em todas as fases da vida da mulher. 2. Pela OMS, a gente recomenda pelo menos 150 minutos de atividade moderada e 75 de atividade intensa e 2 dias de atividade de força. E 3. Não existe uma melhor atividade. O ideal é você adaptar não só ao que a paciente tem de realidade, de facilidade em fazer, tentando juntar algo que seja agradável não só fisicamente para ela, mas também mentalmente. Ótimo, Aline, adorei o nosso podcast, bom. nosso videocast de hoje. Foi bom mesmo, gostei. Espero que vocês tenham gostado também. E se vocês gostaram, não se esqueçam de inscrever no canal, de ativar o sininho e, o que mais, Aline? Dá o like aqui no nosso vídeo que ajuda bastante e deixar aqui seus comentários, suas dúvidas e suas sugestões para outros temas, para os próximos vídeos, tá bom? E a gente se vê na próxima. Até mais. Até, obrigado. Tchau, tchau.